Conta um pouquinho mais pra gente da sua história, assim, a Mi deu uma introduzida aqui. E a gente gostaria de saber como que foi, né, essa parte amorosa da tua vida, emocional, como tudo começou. Conta um pouco pra gente. Como a Mi já deu, né, um spoiler de como foi, eu sempre tive vontade realmente de ter uma família, né? Nunca foi assim, ai, todo mundo queria estudar, e eu não, eu acho que era ao contrário de todos, né? Era realmente ter uma família, casar, ter filhos, tipo, cuidar, ensinar tarefa, botar para dormir. Eu tinha esse prazer, né? Eu sonhava com isso, porque eu tinha referências, né, na família dos meus tios, que minha tia era assim com a gente, né? Ela fazia exatamente isso. E ela era uma referência que eu queria para mim. Ela já era formada, mas, porém, ela não exercia porque ela abriu mão para a família, né? Anos depois, ela foi exercer já com um dos filhos já estavam grandes. E, como a me disse, eu fui mãe aos 17 anos, né? Fui mãe solo primeiro. E que desafiador, né, Beta? Tão jovem assim, mãe, aquele baque, né? Já vai fazer, vai fazer quase 30 anos já, então você imagina que hoje em dia ainda as jovens ainda se assustam, né? Ainda é desafiador, que eu acho que é desafiador ser mãe, né? Eu acho que o filho sempre é uma coisa pessoal minha. Eu acho que o filho sempre é da mãe, né? Porque é a mãe quando chora de noite, por mais que o pai seja presente, ele quer o colo da mãe, ele quer o carinho da mãe, o cheiro da mãe, né? O acalento da mãe. Então, assim, foi desafiador, né? Ser mãe naquela época, né? Quase 30 anos. A minha mais velha vai fazer 30 anos agora, em março. E logo 3 anos depois, eu conheci o pai dos meus outros 2 filhos e o sonho começou, né? Aquele sonho realmente de ter uma família era uma coisa que, quando a gente decidiu ter filhos também, ele também nunca teve nenhum problema sobre isso. Entanto que a minha segunda filha foi programada, né? Do jeito que a gente imaginava, que a gente queria que fosse, no tempo que fosse, quando a gente pudesse ter a segunda filha, e assim sucessivamente quando foi o terceiro filho, né? Entre um e outro, eu tive um aborto, eu acho que era para ter 4, na realidade eu queria 5. Eita, que família grande. Não, e assim, antigamente, o pessoal, não há muito tempo atrás, assim, né? Há pouco tempo até, as mulheres engravidavam, tal, né? Tranquilo. Hoje em dia, a gente com 30 anos nas costas, 20 e tanto, eu tenho a sensação que eu vou estar engravidando na adolescência. É gravidez na adolescência. As minhas filhas... Eu acho maravilhoso, acho lindo família grande. As minhas filhas dizem que eu frustrei elas, né? Porque eu sempre dizia assim, não, porque por ter passado pela fase de ser mãe solo aos 17 anos, então eu sabia o quanto era difícil abrir mão da juventude, abrir mão de sonhos, né? Porque assim, na época eu era jogadora de vôlei, então assim, jogava pela seleção da minha cidade, então assim, eu interrompi um sonho que não tinha mais como ir para frente, eu tinha que cuidar realmente da minha filha. As prioridades mudaram, né? Não tinha como priorizar tudo e dar conta de tudo. Sim. Não, até porque ainda eu estudava, né? Eu já estava terminando o 2º grau. Então, que hoje é o ensino fundamental, não, ensino médio. Pronto. Ainda estava terminando o ensino médio e já tinha uma filha. Então, não dava mais para... Assim, muitos sonhos ali ficaram para trás.
que não tem como você resgatar, Sim. né? Quando realmente você toma ciência de que você tem um bebê, né? E assim as pessoas olhavam para mim, dizia assim, uma criança cuidando de outra criança. Eu me sentia às vezes nem evitava muito sair às vezes de casa porque as pessoas tinham essas coisas de falarem assim, né? Até porque 30 anos atrás, né? Você imagina como não era, né? Sim. E... Mas sabe que eu acho que eu tenho a percepção de que não precisa ir muito longe, mas até há 10 anos atrás era comum, assim, ser mãe jovem. Eu acho que isso tem mudado de uns 10 anos pra cá. Assim, muito. Casa cedo, né? Casa isso. cedo. Então, eu tenho as minhas duas, né? Eu tenho uma casada e uma solteira. Então, elas não pensam. É uma coisa assim que elas nem passa. Não, e elas nem se veem, eu acho, de tanto que eu falei muito sobre isso, porque eu não queria que elas passassem o que eu passei. Claro. Em relação a tudo, claro. né? O casamento que veio depois, né? Com o pai dos dois outros.